Os romanos costumavam dizer que só havia duas certezas na vida: a morte e os impostos. Pois é, os impostos. Chegámos à época deles. Chegámos à época de preencher as nossas declarações de imposto. Uma para o federal, outra para o provincial. Mas, não sei se sabem, nós, os que vivemos no Quebec, somos os únicos canadianos que somos obrigados a fazer duas declarações diferentes. Uma para Ottawa, outra para Quebec. No resto do Canadá, todos os outros canadianos, portanto, só fazem uma declaração de imposto. A declaração para o federal. Porque é um serviço que o Governo Central, o Governo Federal, oferece a todas as províncias o serviço de cobrar os impostos e depois devolver a cada província a parte que lhe compete. Mas nós aqui no Quebec, não. Temos que fazer uma declaração para o Governo Federal e outra para o Governo Provincial. Mas nem sempre foi assim. Já houve tempo em que também se fazia só uma declaração de imposto. Até que um dia apareceu por cá um ministro ultranacionalista que se chamava Maurice Duplessis e que resolveu acrescentar mais uns quantos símbolos àqueles que já existiam e que até estavam consagrados na Constituição, que realmente diferenciavam e diferenciam o Quebec do resto do Canadá. Por exemplo, o facto de termos um regime jurídico diferente do resto do Canadá. Temos o Código Civil. No Canadá não existe. No resto do Canadá não existe. Temos o problema da língua, onde a língua maioritária é o francês. E depois também havia o problema, ou melhor, a distinção de ser uma província maioritariamente católica. E como se estes símbolos já por si não chegassem, não são símbolos, são características culturais, melhor dito. Ele resolveu acrescentar mais umas quantas. Por exemplo, resolveu mudar o nome de Assembleia Legislativa para Assembleia Nacional. Resolveu criar uma nova bandeira, mais próxima, digamos assim, da tradição francesa. Foi-se inspirado nos reis franceses, com a flor de lis e a cruz branca ao centro. Foi pôr um crucifixo na Assembleia Nacional e realmente criou um ministério completamente novo, o Ministério do Revenue, um ministério encarregado de coletar os impostos dentro do território do Quebec. Claro que todos estes símbolos vêm com um preço. E no caso do Ministério do Revenue, é um preço bastante elevado. Porque, como disse no princípio, o Governo Federal oferece este serviço gratuito a todas as províncias. De tal modo, por exemplo, que aqui a nossa vizinha do Ontário, com 13 milhões de habitantes, tem apenas um custo de 130 milhões para o Ministério das Finanças do Ontário. Aqui no Quebec, com 8 milhões, custa-nos mais de 1.000 milhões de dólares por ano para a coleta dos impostos. Como veem, é realmente uma grande despesa. Despesa que, aliás, devia ser acrescida também com o que custa, que nós não sabemos, ao Governo Federal para administrar a coleta dos impostos federais em Ottawa. Porque há uma duplicação de serviços, há uma duplicação de funcionários para coletarem. Pergunto eu se não seria melhor voltar ao tempo antigo em que, como os outros canadianos, fazia-se só uma declaração de imposto. Para nós, contribuintes, era a vida muito mais facilitada. Claro que isto é estar a sonhar alto, porque no dia em que houvesse um político que realmente lançasse esta ideia, pensasse nela, caía-lhe o Carmo e a Trindade em cima. Por conseguinte, vamos ser obrigados a viver assim, com esse sistema de duas declarações, um cheque para Ottawa, um cheque para Quebec. Mas terá de ser mesmo assim. Olhemos, por exemplo, para o que aconteceu com a cobrança da taxa de venda, a TPS e a TVQ. Até há bem poucos anos, os comerciantes eram obrigados de fazer uma remessa dessa taxa ao Governo Federal e outra para o Governo do Quebec. Portanto, uma duplicação de serviços, duplicação de funcionários, uma vez mais, de um lado e do outro.
finalmente os dois governos resolveram chegar a um acordo e, para facilitar a vida aos comerciantes, fizeram muito bem um acordo, de tal modo que, atualmente, é o governo do Quebec que recebe a taxa de venda, tanto federal como provincial, e que remete depois de receber a cota parte, a parte da TPS, ao governo federal. E, para esse efeito, o governo federal resolveu compensar o governo do Quebec por esse trabalho, por esse serviço prestado ao governo federal. Tanto mais que prescindiram de um certo número de funcionários que utilizavam para fazer a gestão dessa cobrança, a verificação e a gestão dessa cobrança. Por conseguinte, eu pergunto-me, visto que é absolutamente politicamente impossível que se volte ao processo antigo de se fazer só uma declaração a cargo do Governo Federal, porque é que não se procura fazer um acordo também semelhante ao que se fez com a TPS-TVQ? Isto é, darmos ao Governo Provincial a responsabilidade de receber os impostos do Federal e depois devolver. É que desta forma já não havia duplicação de serviços, porque os funcionários que eu utilizo atualmente para fazer a gestão, a verificação dos nossos impostos do Quebec, passavam para a gira do Governo do Quebec. Por conseguinte, haveria de passar também uma compensação para o Governo do Quebec. Exatamente como está a acontecer com a gestão da taxa harmonizada TPS-TVQ. Porquê é que não se há de pensar nesta hipótese? Infelizmente, parece-me que realmente estou a sonhar alto. Porque, se nós virmos bem, se por um lado temos os nacionalistas do Quebec, que não querem prescindir deste símbolo extremamente forte, que é a cobrança de impostos dentro do território, dentro das fronteiras do Quebec. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que temos os nacionalistas canadianos e ingleses que não veriam com bons olhos que o governo federal deixasse de cobrar impostos no Quebec e que se limitasse depois a recebê-los de volta. Porque não nos esqueçamos que uma grande maioria dos canadianos e ingleses vê aí o Canadá como uma nação unitária, como um país unitário e não como uma federação. Isto é, eles consideram-se, primeiro e sobretudo, canadianos. E depois, vagamente, ontarianos, albertenses, enfim, das outras províncias. Há uma pequena exceção que é a Nova Escócia, porque essa entrou mais tarde dentro da federação e, por conseguinte, tem um sentido de nacionalismo, digamos assim, mais localizado, mais provincial. Por conseguinte, estou a ver que deste confronto entre os dois nacionalismos vai realmente ser muito, muito difícil que um dia possamos pensar que os dois governos se vão entender para que nós, os contribuintes, que temos que pagar aos funcionários em Ottawa, aos funcionários em Quebec, a gestão dos nossos impostos, nós, os contribuintes, possamos ter a vida mais fácil. Podemos pensar, podemos sonhar que isso um dia vai acontecer, porque, como costuma dizer, sonhar não custa. Em todo o caso, é este o meu ponto de vista.